Quinta aula, então, blacklist. Vamos lá. Olá, quinta aula, quarto módulo, blacklist. Você sabe o que é blacklist? Você tem algumas. Não é a sua, não. Você está em algumas. Enquanto você não tiver em umas 1000, você não é famoso, só pra você saber. Tem que estar nas blacklists e tem que ter a sua. Só que aqui está um segredo do Sun Tzu. Não se alia a ele. Você não tem que fazer as mesmas coisas nem mudar seus valores. Mas não deixa o inimigo distante. Anota isso aí. Nunca deixar o inimigo longe. Ele tem que estar sob o controle, sob a sua gestão, com tranquilidade. Mas você sabe que você está na blacklist. As pessoas não te chamam para fazer as coisas, sacou? Como elas não te chamam, você fica lá magoadinho. Deixa, crie proximidade com essas pessoas. Para quê? Para você sempre estar ali próximo. Mas você sabe que você está na blacklist. Quando você colocar alguém na sua blacklist, faça um favor. Não conte para ninguém. Todo mundo tem os inimigos favoritos. Mas o que você vai aprender? Não gaste energia contando para ninguém, senão vai te custar muito caro essa blacklist. Então tem coisas que você tem que fazer. Tem que ter blacklist, mas não tem que contar para ninguém. Tem que estar em blacklist. Você não é Jesus. Até Jesus estava na blacklist. Um monte de gente queria matar ele. Fique em paz. A blacklist existe, mas você tem que saber usar. Não finja que você não esteja na blacklist, mas também não crie treta, moço. Esteja bem próximo. Vou te dar uma dica com inimigos. Aí você fala assim, mas existe, é claro, tá lá em um Salmo 23. Os meus inimigos, coloque uma mesa perante os meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Calma, filho, todo mundo tem inimigo. Só tenha tranquilidade de não se importar com isso. Só crie proximidade com eles. Entende? Você não vai praticar as coisas que eles estão praticando. O que você vai fazer? Você vai criar uma proximidade. Não vai fazer as coisas que eles fazem. Vou te dar um exemplo. No ano de 2006 eu era instrutor de suporte técnico na Brasilecom. Naquela época não tinha apostila, eu criei, até ganhei um bom dinheiro com isso, uma oportunidade. E aí um monte de gente falava mal de mim, que eu era não sei o que, aí eu falei, então tá bom. E um dia, tava tão famoso, né, nessa Brasil Telecom, que tinha na época uns 2.000 funcionários, uma menina começou a falar mal do tal de Pablo Marçal. Que essa apostila dele é um lixo, e eu do lado. E o povo tudo assim, ó. E eu falei, é mesmo? O que você não gostou da apostila? E ela descendo a ripa. E eu falei, nem concordo, e não sei o quê. E ela falou. E eu tava na blacklist dela. O problema é que ela falava sem saber que eu era o Pablo Marçal. E ela falou. A conversa foi longa. Eu perguntei, você pegou a apostila? Não, não vi, não, mas tem certeza que não presta. Blá, 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 blá. Quando ela descarregou todo o armamento, eu falei, eu sou o Pablo Marçal. Ela quase morreu. Quando você põe alguém na blacklist, é porque você está falando assim para você mesmo. Eu não vou levar essa pessoa para jantar lá em casa, só isso. Não precisa de você ficar gastando energia para avisar o primeiro comando da capital, o PCC. Ninguém. Deixe essa pessoa lá na blacklist, apenas não faça mais projetos. Um exemplo. Eu não fico indo atrás de quem me deve. Eu crio, faço a cobrança, tem, né, alguns negócios tem que fazer as cobranças, só que a pessoa me dá um cano, deixa eu falar uma coisa, primeiro eu não tomo cano de ninguém, mas se a pessoa insistir nisso, sabe o que vai acontecer? Ela não faz negócio comigo mais, eu já ponho ela na blacklist de negócio, de finanças. A pessoa quebra comigo o valor, porque eu acho que é essencial. Também não vai entrar na minha vida particular, não vai estar com os meus filhos, não vai andar comigo mais. Por quê? Porque tem a blacklist desse povo. Gente que é invejosa, gente que é interesseira. O interesse é bom, mas a pessoa que quer só sugar coisas suas e não sua amizade, eu vou pondo todo mundo na blacklist. Os falsos, essa turma, os fingidos. Você tem essa lista. Tá aqui uma tarefa, tá? Criar blacklist oficial. Pablo, alguns casos dá para reverter e tirar as pessoas sempre. As pessoas vão mudando, dá para tirar elas. Mas aqui, meu filho, tá uma dica, não conte para ninguém. Mas você tem que ter a lista para quê? Você vai anotar uma tarefa para cada pessoa. O melhor é que você consiga converter essas pessoas. Dá para converter. As que não fizer sentido, deixa em paz. Mas tem essa blacklist para quê? Para você criar proximidade, uma tarefa para cada uma dessas pessoas. Por exemplo, um primo seu que só tem inveja, tentar uma tarefa para chegar perto dele, para quê? Para acabar essa distância, para ele parar, para ele se tocar, coisas que você pode fazer para estimular ele a fazer as coisas dele, para ele parar de pensar em você. É bem econômico fazer isso, tá? Então, depois que você vai crescendo na vida, você vai percebendo que várias pessoas vão te colocando.
Por exemplo, depois que algumas pessoas fazem o método IP, outras ficam com raiva de mim, porque elas gostam de dominar umas às outras. As pessoas saem do método IP livre, sabe o que acontece? A raiva vem pra cima de mim. E eu entro na blacklist deles. Até o dia que eles mesmos fazem o método IP e eles mesmos vão lá e me tiram blacklist. Você tem que gastar energia com isso? Não. Você tem que fazer tarefas pontuais, agora você sabe. Eu sei que você já sabia, você não sabia como escrever isso e o que fazer. Crie a sua de pessoas que você não quer se relacionar. E se der para converter melhor ainda, você gasta menos energia, mas tenha proximidade com o inimigo. O que é essa proximidade? É saber os passos dele. Vou te dar um exemplo. Na Bíblia fala que o diabo fica ao derredor. Ele fica rugindo como um leão, ou seja, ele não é um leão. Mas se você entender e sacar os passos dele, você vê ele com facilidade. Quando você não vê, você é tragado rapidamente por ações que ele faz, você só vê depois que acabou com tudo. Você sacou o que eu falei? Não falei pra você ter amizade com o diabo. Eu falei pra você ter proximidade com as artes dele, pra você entender o que ele faz. Assim você nunca vai cair. Então baixa a tarefa aqui, como sempre, uma boa tarefa para você fazer. Não fique apegado nas minhas tarefas que eu passo para você, elas são só um start para você avançar. Chegamos ao fim dessa aula, vamos avançar. Tamo junto, vai fazer tarefas. E aí? Quais foram os insights? Blacklist. Quem tem uma blacklist, hein? Ô Pedro, Oi? deixa eu te fazer uma pergunta. Que aula é essa que agora eu fiquei perdida? Será que eu pulei algum dia da semana que eu não participei da reunião? Eles falaram que seria essa da sequência aqui, mas é a aula, acho que 5, se eu não me engano, do módulo 4. É a aula 5. São as 3 aulas que você colocou no grupo hoje, não são? Na realidade eu tinha colocado as 3, mas acho que as 2 primeiras que eu coloquei lá já tinha sido do passado lá já. Isso. Ah, tá, entendi. Beleza, obrigada. É que na correria durante o dia ali, eu falei, tem que postar as aulas lá. Daí eu acabei, acho que, copiando o que a gente já tinha feito lá e postado de novo. Depois eu posto as outras 2 novamente, né? Mas o que vocês pegaram aí da blacklist? Ele bateu bastante numa tecla aí. Qual foi? Ter proximidade com o inimigo? Para nós não gastar energia com coisas que não vale a pena. Não gastar energia e a questão da proximidade, né? E se Pode falar. manter próximo, né? Porque a gente podendo ver o que o inimigo está preparando para a gente consegue ter uma defesa contra ele, né? É saber os passos, né? Quais são os próximos passos dele. Basicamente, essa aula foi em cima disso. Que você precisa estar em cima do, né? Em cima, ou melhor, criar uma proximidade com o inimigo para que você possa estar fazendo essa projeção, né? Essa provisão dos próximos passos dele, né? E aí fazer algumas tarefas para você poder chegar mais rápido nessa proximidade junto a ele. E se a gente pensar bem, você vê que a maioria das guerras vencidas, o inimigo está infiltrado no meio deles mesmo, né? Sim. Exatamente, Leandro. O que mais aí, galera? Eu acho que a blacklist... Boa noite aí, pessoal. Boa noite. Eu acho que ele deu essa ideia da blacklist para você ter conhecimento mais rápido daquelas pessoas que possam, vamos dizer assim, não te prejudicar, mas te atrasar, né? Então, você fazendo essa lista, eu acredito que você fica com uma visão maior dessas pessoas tóxicas aí que estão próximas, que pode te atrapalhar. Então, acredito que o ato de escrever e colocar as pessoas na lista negra é bem essa situação de você não esquecer que essa pessoa
ela é tóxica para você e você tem, ó, não vou dizer a obrigação, mas a missão de converter ela, e se ela não se converter nessa situação e se tornar um amigo, um parceiro, você se afastar dela por um processo, né? Para não que ela não te prejudique futuramente. Perfeito, Eric. Essa é a essência aí dessa aula. Essa é a grande sacada. Tem um ditado que diz que os amigos têm que estar próximos, os inimigos mais próximos ainda. É bem isso. Porque se você virar as costas, o que vai acontecer? Apunhalado, né? Até tu, Brutus. Mas também tem uma fala que o Pablo fala, né? No sentido de, se você tem uma conexão com algo muito maior, assim como, não lembro quem, acho que foi não lembro se é Jacó, quem que é que dormiu lá nas covas dos leões lá e não foi comido, não lembro quem que é. Daniel. Daniel, exatamente. Daniel. Então, quer dizer, por mais que você também vire as costas para essas pessoas, se você tem um propósito e está focado naquilo que você quer, cara, o que ele fizer é de menos. E o objetivo, você precisa ir para cima. Então, se você gastar muita lenha perdendo tempo com quem está querendo te prejudicar, aí ele vai atingir o objetivo dele, porque você está dando corda, né? É claro que você não pode ser bobo, mas se você ficar dando muita corda, eu vejo por esse lado. Posso estar errado, não sei, né? Em relação ao que o Pablo colocou, mas penso assim. Em Pedro, ele falou assim, não fique gastando muita energia com essas pessoas. Exatamente. Exatamente, isso aí, Jane. O que mais, galera, dessa aula? Pedro, eu não entendi que ele falou de criar a lista, né, o blacklist, e criar uma tarefa para cada uma dessas pessoas. Como assim? Uma ação, parece que ele fala. Exatamente, na questão de criar a proximidade, né? Então, você faz a lista, cria uma tarefa para você se aproximar dessas pessoas, para você entender o que ela está querendo fazer. Mas o papel principal também não é você sair cantando para quatro ventos, né? Não é igual galinha, quando bota ovo, todo mundo sabe que botou um ovo. Então, você tem que ter para você, né? Você não precisa ficar falando para todo mundo, mas você precisa ter consciência de que ela te fez alguma coisa ou agiu de alguma má fé e ponto. Então, ela vai para uma lista tua. O teu papel é você se aproximar para tentar entender o que aconteceu, né? Para você saber quais são os próximos passos dela, principalmente se ela está indo de desencontro a você. Então, você provisionar isso. Então, essa é a tarefinha, de você achar esse meio termo aí, pelo menos foi isso que eu entendi. Não sei se alguém quer complementar. Ele até deu um exemplo lá, né, Pedro, da funcionária lá que falou mal da coisa dele, da apostila dele, mas ela nem sequer se leu, né? Então ela nem tinha visto o conteúdo e estava falando que era ruim. Aí ele perguntou a ela, você viu? Ela falou, não, eu não vi, aí inventou um tanto de desculpa. Aí ele já nem quis discutir com ela. Aí exatamente. Passou livre, né? Ou seja, ele já estava sabendo quais eram os passos, o que ela estava fazendo, né? Como ela estava avançando, caminhando em cima disso. Porque ele ouviu ela falando. Quando ele perguntou a ela, você leu? Ela falou que não, aí ele não teve nem resposta mais. Exatamente. Show aqui, gente? Sim, acho que tranquilo. Tranquilo. Beleza, então. Vamos por a outra aqui. Aula 6. Essa é a aula 6 do módulo 4. Comportamento tóxico. Comportamentos tóxicos. Se tiver um desses, você vai queimar seus networks.
as suas redes, os seus ciclos e as suas conexões. Não tenha. Primeiro deles é bajulação. Gente famosa odeia, gente importante odeia, gente íntegra odeia. Bajulação. Admiração. O que é admiração? É uma distância que você cria da pessoa, você cria um vale só pra você ficar lá babando o ovo pra ela. Idolatria. Você acha que o cara é o master... Ah, não. Para com isso. Pessoas são iguais. O que diferencia umas das outras são os valores. E você que não tem valor vai ficar pirando para quem tem valor. Tá aqui uma dica. Vai gerar valor. Se você ainda tá babando, admirando, fazendo não sei o que lá em relação aos outros, vai voltar no módulo geração de valor e vai refazer ele. Você que é negativista. Ô, gente, ninguém suporta ficar perto de gente negativa. A geração mais negativa da história da Terra é a geração que conheceu a televisão. A maioria dos nossos pais são muito negativos, porque eles entraram nesse clima de televisão. Reclamação, quem não é benevolente com quem erra, por favor, pare de ser essa pessoa reclamona. Amargura, mágoa. Mágoa é o quê? Uma má água no seu organismo. Pare de ficar carregando os outros. Pare de carregar as pessoas. Ah, medo. Medo é atrativo, anota isso aí. O medo é uma semente que só é plantada na mente de quem não faz tarefa. Só que você está aqui me ouvindo falando tarefa, tarefa, tarefa. Você é uma pessoa o quê? Produtiva. Sabe o que você tem que aprender? A parar de dar desculpa. Desculpa. Pablo, você vai falar igual a metralhadora? Vou, por isso tem um pause. Volte essa aula 10 vezes pra você entender. Desculpas são mentiras gourmet que você conta pros outros. Ninguém acredita em nem você. Pra que você vai usar isso? Eu tô te falando, você vai sair desse curso Jasper. Você lembra do Jasper? Do He-Man, do Changeman, do Jiraiya, do Giban, você lembra? Você precisa de extirpar do seu comportamento essa treta tóxica. A outra é mentira. Mentira aponta para insegurança, não interessa o nível, mostra que você não tem segurança em si mesmo. O exagero também é a mesma coisa. É um tipo de mentira. Outra coisa, prolixidade. Ai, meu Deus, para tudo. Pera aí que eu vou respirar. O prolixo, ele leva 3, 4, 5 vezes o tempo para falar uma coisa que era para falar em 10 segundos. Por que essa pessoa faz isso? Prolixidade é um defeito grave. Quebra o network, você querer falar, a pessoa falar, nossa, eu queria só um sim ou não. Opinião. Não dê opinião em conexões. Opinião é aquela mercadoria vagabunda que eu dou sem ter compromisso com o resultado final. Para de dar palpite, para de dar opinião, ninguém está te perguntando. Eu gosto de dar o exemplo do cabeleireiro. Você que não é cabeleireiro, não fala pra pessoa que o cabelo dela tá ruim, ela não te perguntou. Mas você é o cabeleireiro, você tem compromisso com o resultado final, então dê sugestões pra pessoa. Você ouviu? Se você ficar com esse negócio de opinião, de palpite, de mentira, de exagero, de medo, de desculpa, de idolatria, de bajulação, de não sei o quê, as pessoas vão olhar e falar, só mais um trouxa. Isso, se você tiver todos, você tem um campo, uma força magnética atrás de você que não deixa você conectar as pessoas e nem elas a você. Foge desse campo de energia negativo. Esse módulo inteiro foi só te falando coisas que você não tem que fazer. Você percebeu? Não faça essas coisas. Eu vou fazer uma sugestão para você. Eu sei que você quer avançar nesse curso o mais rápido possível. Eu voltaria e faria esse módulo de novo. Assistir refazendo tarefas. Volte e faça as tarefas. Se você tem um comportamento tóxico e está afastando você das pessoas, elas nem suportam. E a maioria delas são boazinhas, elas não falam, só que elas se tiram das listas legais. Você nem pode ir nas festas, você não pode ir nos eventos, você não é querido. E o pior de tudo é que você deve ser uma pessoa que não sabe disso. Você não tem bom senso, você não tem alta análise, você não tem autocrítica para descobrir que você está fora da jogada. Anota assim, o chato nunca sabe o que é chato. Você é chato. Você é chato, tô te perguntando. Sim ou não? Você sabe alguma coisa ao seu respeito? Pergunte a tarefa aí, ó. Tá aí, na verdade. A tarefa tá aqui embaixo, ó. Perguntar para 3 amigos o que eles acham. Você vai fazer as perguntas assim, ó. Você acha que eu tenho algum desses comportamentos? Você é meu amigo de verdade? Você tem coragem de falar? Sacou? Uma outra tarefa tem todos esses nomes aí que eu te passei, todas esses péssimos substantivos. Você vai colocar o quê? Você vai pegar essas qualidades do mal e pôr de 0 a 10 que nota que você dá. Sacou? Depois você soma tudo e divide pelo tanto que tem aí. E aí o que vai dar? Uma média de tanto que você é tóxico. Você está pronto para avançar na vida? Pare de ser tóxico. Faça a tarefa e a gente se vê no
Último módulo, só se fizer as tarefas, senão eu não quero te ver lá. Um abraço. E aí, quem fez a listinha ali? Bajulação. É algo barato. Puxa saco. Idolatria. Mas as pessoas Admira- adoram gente pensar. Admirar as pessoas. Isso aí. Pare de mentir. Amargura, mágoa, reclamação, negativismo. Reclamar o que mais o pessoal faz, reclama de tudo. Pare de dar desculpas. Mentiras, prolixo. Opinião. Ô, Pedro, um vendedor é chato? Depende. Demora muitos anos para aprender a não ser. Exatamente, mas depende muito de como você age, da tua atitude em relação ao posicionamento. Eu não sou uma vendedora chata, mas eu sou uma pessoa insuportável. Ele falou que a pessoa chata não sabe que... Mentira! Eu sei que eu sou muito chata. Aí, talvez é porque você não seja, tá vendo? Aí eu acho que eu sou muito chata. Chato pra Comparado a nós quem? e... A primeira pergunta é comparada a quem? A comparar a várias pessoas. Não sei, gente. Aí, Eu me fechei muito nos últimos tempos e acho que eu me tornei uma pessoa talvez mais fechada, talvez chata não seja. Mas eu acho que eu sou chata. Você acha ou você tem certeza? Eu tenho certeza que eu sou chata, Pedro. você já perguntou para algum amigo de verdade? Então, o meu melhor amigo é meu esposo e ele fala que eu sou chata. Ah, mas aí não vale não. Aí não vale não. É que a minha percepção de amigos, ela é muito diferente do que as pessoas têm, né? E, inclusive, esse livro que eu estou lendo, 48 Leis do Poder, fala muito, não sei se alguém já leu por aqui, mas é um livro muito interessante que ele fala muito das relações interpessoais entre as pessoas. E um dos primeiros capítulos, o autor entra falando que prefira os seus inimigos perto de você, porque aqueles que você acha que são os seus amigos, você não consegue ver o que eles fazem. Os inimigos costumam ser mais claros. E eu tenho mais ou menos um pensamento parecido, assim. Então, eu tenho algumas visões bem diferentes das outras pessoas e acho que talvez isso acabe me tornando, muitas vezes, incisiva demais, talvez. Aquela coisa, né? Falar menos é um problema. A minha companheira me acha chato também, mas nós temos 7 anos juntos. Acho que é difícil, companheiro, que não acha o outro chato. 3 meses que não separa pra nada. Só tem de casa os dois. Eu faz 1 ano e 4 meses, gente. Graças a Deus, meu marido sai trabalhar, viu? Que eu acho que até dá graça. Primeiro passo é a gente identificar. Vocês já identificaram a questão de alguns pontos aí dessa listinha, né, dos comportamentos tóxicos que ele colocou aí para nós, né, como a reclamação, a questão de ser chato, como vocês colocaram. Então agora algumas que dão desculpa para si mesmo, né? Então esse é o primeiro passo. E uma vez que você tomou consciência, o que você precisa fazer para mudar? Mudar. Ele já até falou, põe em ação, fazer, né? Legal. Eu posso pegar essa garrafa, mudar aqui do meu canto direito, que está aqui, não sei se é o direito que está para vocês aí, mudar ele para o lado esquerdo, certo? Mas se eu mudei ele simplesmente de lado, ele pode voltar para o mesmo lugar. Isso é uma mudança.
Agora, a transformação não tem mais volta. Captaram? Mudar, todo mundo pode mudar. Agora, eu posso mudar, sair daqui da minha casa e ir para um outro lugar. Eu mudei. Mas eu preciso sofrer uma transformação pessoal para que eu possa mudar, para que eu possa realizar outras coisas diferentes dentro daquilo que eu acredito que não seja condizente com o que a gente precisa trabalhar, ser, vamos dizer assim, né? Então, é um trabalho bem árduo, realmente, aí. Mas quanto mais a gente estiver próximo de pessoas que estão buscando, que já têm uma clareza, têm discernimento, já estão nessa vibe, mais rápido a gente chega no processo. E aí existem algumas coisas. E uma delas é o que ele falou em algum momento lá atrás, não lembro de que aula, que é sobre algumas imersões, né? Para que você possa virar algumas chaves aí. O que mais que vocês pegaram? Oi. Essa imersão que você está falando é consigo mesmo, você e você? Não necessariamente, pode ser. Se você tiver um discernimento para você poder conseguir fazer uma concentração, fazer um relaxamento, uma meditação e fazer isso, é válido. Mas não consigo, não. Preciso de ajuda mesmo. Então, o que você precisa é ter um parceiro, né? Você precisa ter um ou mais pessoas. E aí existem essas imersões como é feito. Vou dar um exemplo agora de quem a gente está tendo a aula. Está tendo um método de P nesse final de semana. Significa que o método de P é o único que tem no mercado? Não. Tem aí o Charles, que foi formado pelo IBC, que sabe a grandiosidade do Zé e a capacidade que ele tem de transformação das pessoas. Tem uma condução, uma serenidade, uma paz, uma tranquilidade incrível. Nós temos o Paulo Vieira, da Febracis. Nós temos diversos outros aí no mercado, né? Aí você tem que ir com aquele que você mais se identifica. Mas o conteúdo em si é a mesma coisa, só que passado de formas diferentes. Só Entendi. isso. Entendi. O que me chamou a atenção, pelo que ele passou aí, foram 10 defeitos, no caso, se pode se chamar desta forma. Mas o que me chamou a atenção foi prolixidade. Eu anotei 12. Eu achava... não são todos, não. Não, eu anotei 12 aqui, você falou 10, eu anotei 12. Eu anotei 10. Então, o que me chamou a atenção foi isso. Eu achava que você explicar as coisas certinho, você tá aqui, ó, top. Então, não é isso. Então, tem que ser objetivo, né? O que ele destacou muito bem ali, logo depois do segunda toxicidade ali, que ele falou que é da idolatria, e é o que realmente é verdade. As pessoas são iguais. Não importa se é brasileiro, japonês, coreano, índio, todo mundo é igual. O que vai diferenciar são os valores que você tem. Esses valores vão determinar as suas decisões. Então, você precisa entender os seus valores, e compreendendo os seus valores, você avança para a questão da tua identidade, e aí você começa a clarificar o teu propósito. Então, os valores não significa que você vai perder valores no processo. Só que existe uma escala de hierarquia dentro dos valores. Vou dar um exemplo. Você pode estar num momento ao qual a tua família é o teu top 1 lá, vamos dizer assim. Então, tudo que você fizer está direcionado para a tua família. Se você tiver que escolher entre ganhar mais e dar prioridade para a família, você vai dar prioridade para a família. Se você tiver que viajar a trabalho, mas se você puder ficar em casa, você vai ficar em casa com a família. Então, a tua prioridade é a família. Ela está no grau 1 para você.
Mas, dependendo da idade que você está, um exemplo, está começando o casamento agora e precisa construir uma vida, não tem um capital, alguma coisa, talvez a tua família seja um segundo plano. O teu momento seja em você focar no teu desenvolvimento de trabalho, e é ali que você vai dar maior atenção. Não significa que você deixou a família de lado, mas a tua prioridade maior, ela vem como relevância o teu emprego, o teu trabalho, enfim, nesse sentido. Mas a família continua, só que ela está numa escala menor em relação ao que estava. Então, ela está lá no terceiro, quarto, quinto item, vamos dizer assim, na tua escala de prioridades. Só isso. Então, os teus valores, dificilmente você perde ele. O que você dá são graus de intensidades conforme o momento da sua vida. É isso que vai influenciando, e aí é onde que você toma a maioria das suas decisões, né? Ô Pedro, em que sentido você acha que as pessoas são iguais? Elas são iguais na forma de pensar, na forma de raciocínio, só que o que acontece? O que vai diferenciar é o que cada um busca. Porque, assim, todos nós temos as ferramentas, os veículos, os recursos necessários para tudo. Só que por que algumas pessoas têm sucesso, outras têm insucesso? Por que algumas conseguem ter uma velocidade maior? Por que algumas conseguem performar de uma forma mais rápida do que a outra? Por que umas conseguem correr a uma determinada velocidade e outra não? Ou seja, é o propósito que cada um tem. Veja bem, você imagina assim, você acha que Deus quando você nasceu, vai olhar assim, o Leandro, mineirinho, o Leandro, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar na lista dele aqui, ele vai ser pobre, ele não vai ter recurso, ele vai sofrer no casamento, ele não vai ganhar muito dinheiro, enfim, vai colocar tudo na lista negativa. Daí ele olha lá, não, a Larissa aqui, vamos fazer o seguinte, a Larissa vai ter isso, a Larissa vai ter aquilo. Você acha que ele diferencia? Não. Quando você nasce? Todos Não. nascemos iguais. O que Todos vai nascemos diferenciar na nossa vida são as decisões e as influências que nós tomamos lá no princípio. Então, as primeiras influências, pai e mãe, depois, né, os professores, depois o pessoal da igreja, depois a comunidade. Então, isso vai fazer com que você tenha uma influência. Porém, você pode tomar essa influência como algo seu, aquilo que teu pai está trazendo, que é dele, ele passa para você. Você pode aceitar ele igual e fazer uma repetição do teu pai, da tua mãe, ou você pode olhar e falar assim, não, isso eu não quero para mim. Isso eu não desejo para minha vida, porque meu pai sofre por isso, a minha mãe tem isso, tem algo naquele sentido. Então, por mais que você sofra a influência do meio, a decisão é de quem? Sempre nossa. Entende? E a gente... Entende. Então, o que acontece? Todo mundo nasce igual. O que vai acontecer no processo de avanço vão ser esses valores. Vou dar um outro exemplo. Uma pessoa que tem o pai alcoólatra, o pai fugiu, o pai abandonou, que fez não sei o quê, o que ele vai fazer na vida dele? Ele pode, muitas vezes, repetir o mesmo processo com a esposa, com o filho, com algo nesse sentido, e o outro pode, ao invés de fazer isso, ter um carinho enorme pelo filho, tratar de uma forma diferente, ter uma proximidade, um contato, um relacionamento totalmente diferente. Então, não é o fato que aconteceu com ele, mas é o que ele fez com o fato que aconteceu com ele que faz a diferença. E o que você explicou aí, Pedro, muita gente não entende. Isso aí é a chave do sucesso, é isso aí que você falou. Por quê? Sim. Porque as pessoas têm um plano, um pensamento, se ela não viver, passar por aqui, igual, tipo assim, eu quero montar uma empresa para mim. E ela nunca viu falar daquela empresa, não sabe o que faz, ela nunca vai ter sucesso nesse mercado, nessa coisa que ela montar. Então, porque nós somos todos iguais quando a gente nasce. O que muda, diferencia é a forma que a gente escolhe viver mesmo. Exatamente a chave do sucesso é isso aí. Veja Você bem. conhecer o propósito seu.
Anota a chave aí, ó. Nascer pobre não tem como você escolher. Você não escolhe onde você vai nascer. Mas morrer pobre é uma decisão. Assim como qualquer outra coisa na tua vida. Olha, Charles, que eu tô vendo que você tá doido para falar aí. Eu não consigo levantar a mão no aplicativo. Leandro, boa noite a todos. Cheguei um pouco atrasado porque eu estava conversando com uma pessoa e muito interessante eu chegar nesse ponto e eu estava conversando com uma pessoa com um tema exatamente bem parecido. Que a primeira coisa que a gente falou sobre comunicação, né? Acho que, não sei se foi a Valéria quem estava comentando sobre comunicação. A arte e o segredo da comunicação é você falar como as outras pessoas entendam. Então, não, perdão, era a Larissa. Não é questão de você ser detalhista. Ah, foi a Ana. Se é você ser detalhista. Não é porque eu cheguei aqui, já estava falando e me perdi. Mas não é questão de você ser detalhista, é ser objetivo que é o correto. Não é verdade. O certo é falar como a outra pessoa entende. Quando você entende os perfis comportamentais das pessoas, você vai entender que alguns são analistas. Que os analistas normalmente gostam de mais detalhes. Quando você vai conversar com uma pessoa que é um tubarão, uma pessoa executor, ele normalmente tem menos paciência para os detalhes. Ele quer mais saber como funciona. Então você precisa conhecer com quem você está conversando, fazer essa leitura para que você possa se comunicar da forma correta. Lembrando também que a gente tem as formas de a gente se comunicar. Tem as formas de amar, são as 5 linguagens do amor, que é importante também, isso salva muitos casamentos e relacionamentos. E a questão de saber se você é sinestésica, se você é visual, se você é digital, ou se você é visual, sinestésico e auditivo e digital. Então, cada um aprende de uma forma. Numa palestra, quando a gente vai aprender sobre oratória, a gente navega nesses 4 sentidos, ou nos 3 pelo menos. Então, você vai trabalhar com uma apresentação que vai trazer o visual mais para perto de você. Você vai precisar trabalhar com a sua frequência de voz para que você possa, sim, atingir mais pessoas dentro da palestra. E o sinestésico, às vezes você vai precisar fazer eles sentirem. Ele precisa sentir, por isso talvez um áudio, uma música, ou um toque, uma interação, um rapport. Então, a arte da comunicação, como a gente já falou bastante, tem que a gente estar sempre aprendendo. Não é ser objetivo. Ser só objetivo, você está sempre, talvez você está tendo uma produtividade, mas não quer dizer que você está se comunicando adequadamente. E, Leandro, respondendo a sua pergunta, com tudo que o Pedro já falou, que eu pudesse agregar é o quê? Todos nós somos iguais. O ser humano, isso quando identificado na literatura, que são, provavelmente na Bíblia também deve falar de alguma coisa assim, mas vão trazer 4 necessidades do ser humano. 4 necessidades básicas, que é amar e ser amado, e ser notado, ter o direito de errar, tem que ter o direito de pertencer, que é o pertencimento. Isso quando é jovem, principalmente na adolescência, isso aí é um ponto chave. As pessoas precisam social. ter o direito. A igreja, é por isso que as pessoas se agregam de alguma forma, né? A igreja, o grupo da escola, enfim. Isso. E ser ouvido na essência. Então, se você tem essas 4 necessidades que todo ser humano tem, não importa a crença, não importa a raça, não importa de onde ele vem, não importa de qual país ele vem. Se você se comunica dentro da sua empresa, se você trata os seus colaboradores, se você trata os seus parceiros, os seus sócios, o seu cliente, visando essas 4 necessidades, você sempre vai conquistar e sempre vai vai causar empatia, sempre você vai ter sucesso. Por quê? O sucesso está em conectar as pessoas, seja lá o que for, ao seu produto, ao seu serviço. Então, essas 4 necessidades é o segredo realmente da gente ter uma comunicação altamente eficaz a longo prazo. E também ter uma vida saudável, né?
em comunidade. Legal. Diga lá. Obrigado aí, Pedro e o Charles. Agregou muito para nós. Pode falar, Ana. Ô, Charles, eu fiquei prestando atenção no que você estava falando e acabei não anotando, mas fala rapidinho, só os 4 tópicos, só para me anotar, por favor. Primeiro, sem problema, ser ouvido na essência, amar e ser amado, e aí você pode colocar barra reconhecido, reconhecimento é muito importante, ter o direito de errar, saber que ele pode errar, e pertencimento, o direito de pertencer. Nossa, muito top, hein? Obrigada. Show. O que mais aí, galera? Fechamos essa aula aí. O que mais vocês querem trazer para nós? Agora, bora perguntar para os amigos, né? Os defeitos aí. Se eu te disser que é mais fácil de você achar algo positivo nas pessoas do que o negativo? Eu acredito. Há controvérsias, né? Tem pessoas que vão dizer assim, mas falar negativo é fácil. Aí eu pergunto, aquilo que está na tua cabeça é o que te sobressai. Então, se você tem uma percepção mais negativa sobre as coisas, talvez você precise mudar aquilo que você tem na tua mente. Se você tem algo mais positivo, se você vê as coisas positivas daquilo que acontece ao teu redor, ou das coisas que influenciam o teu dia a dia, ou seja, até mesmo uma pessoa que seja ruim e que venha próximo de você e que te faça um mal, significa que, aí como eu disse, cada um tem uma interpretação. Você pode pensar no seguinte sentido: cara, o que eu fiz para merecer isso? Eu só conecto com pessoas ruins. O outro pode pensar da seguinte forma: cara, olha só, aconteceu isso para deixar de acontecer algo maior lá. O quanto eu aprendi com essa questão, com esse tombo, com essa rasteira que eu tomei, enfim, com esse prejuízo, com tudo isso. Significa que agora eu estou mais atento para as pessoas que estão chegando mais próximas de mim. Mas ainda eu continuo acreditando nas pessoas, até que me prove ao contrário. Ô Pedro, no meu serviço mesmo, se eu conseguir identificar o defeito primeiro, eu levo ele com mais qualidade, com mais perfeição. Eu consigo fazer ele... Se eu ver o defeito primeiro, antes de acontecer, eu consigo a perfeição melhor do meu trabalho. Sim. Na maioria das vezes, o que acontece? Nós vemos no outro o que é espelho em nós. Aquilo que está gritando dentro de nós é aquilo que a gente bate o olho no outro, e aí aquela coisa vibra dentro de você, assim. Pode ser positivo, pode ser negativo. E aí não é olhar para o outro, mas é olhar para si e tentar entender qual é o motivo dessa emoção, dessa sensação, dessa reação, desse sentimento que vem em função disso. Para que daí você possa ter a consciência do fato, e se você não consegue sozinho, por isso precisa das conexões, achar uma pessoa que possa te ajudar dentro dessa questão, para te levar para um caminho, te nortear, para que você possa chegar aonde você quer, porque ninguém cura ninguém, ninguém salva ninguém. Eu posso falar o que for para alguém, mas se ela não quiser, ela não muda, ela não altera, ela não evolui, ela não cresce, ela não se transforma. É dela. Então,
resultados bons ou resultados ruins é sempre da outra pessoa. Agora, não tem como uma pessoa não crescer, não evoluir, não avançar quando ela age. E aí é uma das frases que às vezes a gente não para prestar atenção do que o Pablo fala, que é: quem não gosta de treta tem alguma coisa aí, né? Então, se você não gosta de treta, significa que você não gosta de encarar os seus problemas, que você está sempre fugindo. Agora, não significa que eu vou arrumar uma treta, uma encrenca ou algo nesse sentido, que eu preciso ser ignorante. Eu posso discutir, eu posso dizer, eu posso colocar a minha opinião, mas eu posso ser perfeitamente, como é que eu posso dizer assim, fugiu a palavra, mas vamos dizer assim, suave naquilo que eu vou fazer. Eu bato de frente, mas eu não bato no sentido de diminuir a outra pessoa, mas de mostrar o meu ponto de vista, a minha compreensão, o meu entendimento em relação àquilo, ou ao fato, ou algo que aconteça. Mas mais do que isso, pessoas medíocres discutem pessoas. Pessoas sábias discutem soluções. E há uma grande diferença nisso. Você quer falar ainda, Ana? Está com a mão levantada? Larissa, acho que abriu o áudio para falar alguma coisa aí. Tô pensando. E é assim, se mexeu alguma coisa aí dentro, significa que tem alguma coisa que precisa ajustar. Tem muitas, Pedro. Mas o primeiro passo é fazer o redemoinho no poço que está parado lá. Aquela água está limpinha, assim, bonitinha, que você olha por cima do poço, mas se você pegar um negócio e mexer assim, vira aquela água toda turva. Então, esse é o processo. Minha deve ter dengue. Esse é o processo de você fazer essa filtragem. A Valéria foi a delírio lá agora com a dengue. Mas de onde você tira que você é chata? Eu vou contar quem que é a pessoa que mais convive, as pessoas que mais já conviveram comigo, sabem que eu sou pentelhinha, assim. O Pedro sabe que eu sou pentelha. Você não é pentelha, você só simplesmente fala aquilo que vem na tua telha e pronto, acabou. Pedro, eu não sou uma pessoa, infelizmente, gente, eu sou uma pessoa muito sem filtro, sabe? Se você quer conversar com uma pessoa que vai te falar verdades, converse comigo. Eu vou falar tanto as coisas boas que eu vejo em você, mas também vou falar as coisas negativas que eu vejo. Só que é aquela coisa, a minha visão nem sempre é compatível com a da outra pessoa, porque eu sou um ser humano totalmente diferente no sentido da forma como eu fui criada, a forma, o que eu penso, o que eu tive de conhecimento. E eu me tornei uma pessoa muito crítica com o passar dos anos. Acredito que por, de repente, ter sido criticada demais, é uma coisa que me faz ser muito... Eu sou muito crítica. A minha chatice está muito relacionada a isso, assim. Eu sou muito crítica. Crítica mesmo. Quem sofre com isso? Eu. Entende? Então, o primeiro passo, você já tem clareza de que você não coloca freios na língua. Você precisa achar uma metodologia onde você acaba se refreando para que você não possa colocar aquilo ali para fora. Não significa que você vai passar a ser uma pessoa mentirosa, mas significa que talvez você precise aumentar o teu vocabulário ou aprender a dar aqueles tapinhas de luva, sem realmente bater de frente. Novamente, existe aquela questão que você vai igual um trator e passa por cima. Agora tem aquele outro que você pega o cara pelo colarinho aqui assim, dá um tititi na cara dele assim ainda, e você põe ele no lugar de volta, e aí ele olha para você e você fala: nossa, Larissa, eu precisava disso. Entende? É a mesma coisa. Só que a forma como é feita é o que faz a diferença. Então você precisa achar esse meio termo aí para que você possa equilibrar isso. E a pessoa que vai ganhar com isso não são as pessoas que estão na tua frente. Porque eu acredito que por você
né, dentro dos perfis que a gente já imagina, as linguagens verbais que você utiliza, quem mais sofre é você. Você é uma pessoa digital. Então você faz e aí você fica remoendo aqui dentro. Nossa, eu falei isso, eu pensei aquilo, nossa, o que ele está pensando de mim, nossa, o que ele está, e fica, e aí vai, e vai, e vai. E aquilo ali te consome. Não é isso? Hoje um pouco menos, Pedro. Sim. Bem menos do que já foi antigamente, mas já foi muito, assim. Só que eu não... hoje eu tô numa fase, assim, que eu tenho tentado conversar mais, né, com as pessoas, tentado expressar as coisas de uma forma talvez um pouco mais sutil, mais gentil, mas na maioria das vezes eu não sou ouvida. Eu não sei se... É como se, sendo sutil, eu não conseguisse me expressar, sabe? E aí, quando eu não consigo ser ouvida, daí eu vou com um trator gigante em cima, né? Porque aí eu uso tudo que eu tenho de arma, principalmente conhecimento, né? E aí eu maceto todo mundo. Foi o que aconteceu na minha família agora. Mas com as outras pessoas até eu tenho conseguido ter um pouco mais de diálogo. Mas também não tenho, ultimamente eu não quero muito dialogar com ninguém, né? Tá? Eu tô voltando a conversar com pessoas diferentes aqui. E tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Mas está no processo, tá buscando. Sim. Show. O que mais, galera? Vamos pro próximo para ver se fazemos uma conexão com essa aqui. Vamos lá, então. Tá. Pode falar. Pode falar. Talvez essa forma que a Larissa está falando aí é dar respostas mais objetivas, não? Sim. Ter respostas mais objetivas do que ficar enrolando. Ser mais direto. Uma pessoa mais direta. Eu ser mais direta? Não, assim, a sua forma de agir agora, ultimamente, pelo que eu entendi, é que você é uma pessoa mais direta com as suas respostas. É isso? Sim. Não mas mede é as que palavras. às vezes eu sou um pouco excessiva, sabe? Tipo assim, você fala, meu cabelo tá feio. Se eu achar que tá feio, eu vou falar que tá feio. Eu não vou falar, não, passa um óleo que vai melhorar. Ou não, tá tudo certo, não se preocupa. Meu cabelo tá feio. Tá. Bonita. Não. Assim, tá uma bosta. Tá Tipo assim, se a pessoa perguntou, ela queria ouvir o quê? A verdade? Exatamente. Mas agora, isso aqui antes eu dava mais a minha opinião. Antes eu dava mais minha opinião sem a pessoa perguntar. Agora eu tô começando a aprender a esperar a pessoa me perguntar as coisas, sabe? Isso é bom. Ô, Mas Pedro, na aula passa. se alguém pergunta, ou se você fala e a pessoa fala é chato, não sei o quê, mas ela também está preparada para ouvir? Até de repente, agora volta para cima de você porque ela não está preparada. Às vezes eu pergunto para a pessoa, você quer que eu fale a verdade ou você quer que eu fale algo que vai ser agradável para o teu ouvido, né? Se a gente estiver numa conversa assim de boa. Agora, se for numa discussão, gente, vocês não têm noção do que é. O que a pessoa não tem de tamanho, tem de brabeza. Nos últimos 15 dias, eu devo ter brigado com os 10 médicos que queriam chamar a polícia para mim. Tiveram que chamar a junta do advogado no hospital. Porque eu não aguento. Eu não tenho, assim, eu tento conversar com a pessoa. Se a pessoa me tira pra loque, me tira pra bobo, vixi, eu viro nos saci, vocês não têm noção. Subiu na tamanca lá. Mas nessa aula aí ele falou para deixar de dar opiniões, né? Exatamente. Pare de dar palpite e pare de dar opinião. Show, gente. Vamos para outra lá, né? Já fazemos uma ponte junto com essa daí, com certeza. Lá. Vamos lá, então. Apesar que agora acho que termina aquele ali, né? Então, agora começa outro módulo agora. Ele começa outro módulo. Se vocês tiverem mais alguma coisa, daí a gente avança lá. Não vai fazer conexão, né? A gente teria mais uma aula.
Ou aqui fechamos? Beleza? Então vamos lá, agora ele vai começar a estruturar de uma forma diferente lá. Aula 1 do módulo 5. Agora Como estamos na último módulo. Faz conexão. Primeira aula do último módulo, ainda tem um chão aí, viu? Fecha os vidros aí, porque senão vai comer poeira. Estamos na estrada de chão, pavimentando a ponte, e agora você vai aprender na aula a ponte, como construir. Esse módulo é a rede, mas para você construir essa rede, você precisa se tornar uma pessoa mais interessante. Como que você se torna uma pessoa interessante? Provoque as suas histórias. Na tarefa aqui logo abaixo, depois do curso, depois da aula, na verdade, você já vai se conectar a coisas que você precisa de fazer para provocar histórias. Repete-se comigo, preciso provocar as minhas próprias histórias. Pare de participar das histórias dos outros o tempo inteiro. Pablo, é proibido participar das histórias? Não, mas eu preciso que você, eu não, que eu já provoco as minhas. Você precisa provocar suas próprias histórias. Como que eu provoco história? Fazendo tarefa. Uma cliente famosa foi fazer o método IP, ela mora em Goiânia junto comigo não, né? Na mesma cidade. Ela mora aqui em Goiânia e ela foi fazer o IP lá em São Paulo. Eu provoquei uma história. Qual que foi a história? Ela podia esperar, eu falei, vai logo. E lá a gente se conectou, foi muito massa. E ela queria fazer uma sessão de coach comigo e tem alguns meses de fila de espera. Eu falei, se ela realmente quer essa sessão de coach, ela vai em São Paulo e a gente volta no voo juntos. Eu apliquei a sessão de coach para ela nos ares, foi muito bom, ela tomou decisões cabulosíssimas no negócio dela. Comprou terreno, largou de namorado, fez não sei o quê. E não foi eu que dei, foi ela que criou as tarefas, porque no coach você não fica dando tarefa para os outros. Presta atenção, se você provocar histórias e crescer em histórias, você vai ser reconhecido pelas suas próprias histórias. Tem um poder de se tornar interessante. Não seja o Tony Stark invencível. Não seja um super-herói. Tem um poder que chama vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Não é mostrar que você é uma manteiga derretida do sertão baiano. Mas você tem que demonstrar vulnerabilidade em certos aspectos para você não parecer que é um Tony Stark da vida que é blindado até os dentes. Não precisa disso. Você é um ser humano, você é falho, mas você precisa de aprender. Você precisa de aprender a ser vulnerável em diversas ocasiões. Senão isso vai custar muito caro para você, você ouviu? Outra coisa, se você quer ser interessante, invista em conhecimento. Se eu fosse você depois desse curso, eu não ficaria nenhum dia da minha vida sem estudar. Lendo um livro, fazendo um curso, lendo um documentário, ou assistindo um documentário, não sei. Se envolva com pessoas para discutir de conhecimento. Conhecimento é saber. Segunda coisa, eu não pararia de fazer tarefa nunca mais. Eu aprendi isso com um juiz de direito que foi meu professor na faculdade. E ele falava que enquanto ele estivesse vivo, ele ia estudar, ele ia malhar e ele ia trabalhar. Eu só não concordo com a parte de trabalhar, que eu acho que tem que parar antes. Mas a sabedoria é o fazer, estar sempre envolvido em atividades. E isso faz seu cérebro explodir novas ideias. Quer ser interessante? Domine alguma coisa. Se você dominar 2, 3, 4 ou 5, as pessoas vão ficar impressionadas com você. Você sabia disso? Elas ficarão impressionadas com você. O que se aprende? Domine coisas. Porque se você dominar, passar por esse processo de conhecer, fazer e dominar, você vai encontrar paz nisso. Sabe o que vai acontecer? Eu aprendi isso foi com Salomão. As pessoas vão sair de longe para se conectar em você. Isso sim, uma geração de valor brutíssima. E agora, eu falo para você abrir nesse módulo. Se você quer avançar na vida, o que você vai fazer? Você vai investir em conhecimento, você vai transformar, igual você está fazendo em todas as aulas, em sabedoria, porque sabedoria é fazer, e você vai dominar, repetir e compartilhar isso de forma incansável. Para quê? Para as pessoas se conectarem até você e você ter paz naquilo que você deseja dominar. Então é uma história que vale a pena repetir a vida inteira. Desde que Israel se tornou uma nação, nunca foi sem guerra, só foi sem guerra durante 40 anos, que é o período do Salomão no reinado. Muito louco isso. Quando você é um cara que estuda, que faz e que domina, repetindo e compartilhando, você encontra uma coisa chamada paz. Uau! Você quer realmente ser interessante? Por favor, aplique essas coisas que eu te falei: conhecimento, sabedoria e domínio. Se você dominar em mais de uma área, muitas pessoas vão procurar. Essa é uma geração de valor que inaugura esse módulo para que você consiga construir e destravar a sua rede e fazer com que a sua rede, além de expandir, se conecte a outras redes. Você vai entender que rede que é essa. Fechou?
Presta bem atenção. Vai ter uma tarefinha aqui agora das coisas. Olha só a tarefa. 5 coisas que você precisa estudar, novas. A segunda tarefa, 5 coisas que você já sabe que você não está praticando e você vai praticar. Vai fazer uma tarefa em relação a essas 5, uma para cada. E a terceira é, o que você pode comer, só 3 coisas, que você pode compartilhar e ficar repetindo. O que você pode até alcançar a excelência. Tá aí a tarefa para você. E aí você pode ficar tranquilo, que se você fizer ela, você vai alcançar o que eu estou te ensinando. Tá bom? A gente se vê na próxima aula. Não vá pra lá, sem fazer a tarefa de agora. Tamo junto. E aí? Pegaram aí? Pedro. Vamos lá. Como a gente pode achar isso aí de ser vulnerável e ter conhecimento sem parecer superior? Ser vulnerável, ter conhecimento. Ter conhecimento e não parecer superior. Quer dizer, eu acho que deveria ser assim: ter conhecimento, não parecer superior e tentar ser vulnerável. Aparentar vulnerabilidade em alguns momentos. Eu acho muito difícil parar os 3. Como você acredita que deveria ser? Eu não sei o que é ser vulnerável. Nunca pude me dar a chance de ser vulnerável. Não sei como é. Você entende no sentido exato da palavra de vulnerabilidade? Não exatamente, mas vulnerabilidade acaba, como posso dizer, talvez sendo um pouco a pessoa, digamos assim, entrando na onda do outro, ou pelo menos, eu não vou saber explicar. Vou ler aqui no Google até. Eu acho que ser vulnerável tipo assim, é você entrar numa coisa que você não sabe fazer. Que você não tem conhecimento, alguma coisa que você nunca teve conhecimento em alguma área. Uma pessoa ser frágil. Delicado e fraco. A gente é vulnerável na saúde, né? Na saúde a gente é vulnerável, a gente não é... Quando a gente pega uma doença, a gente fica vulnerável. Fica vulnerável. Frágil. Fica não. E? Eu acho que o que cabe mais aí, o que ele falou, é a fragilidade, né? Eu acho que é o que mais cabe aí. Não sei, na minha opinião. Quer dizer, não pode ficar dando opinião. Veja bem, vulnerabilidade não significa que você vai estar sujeito a acatar tudo que vem pela frente. Para que você possa ser vulnerável sem ser prejudicado, você precisa ter conhecimento. Ok? Então, ser vulnerável não significa que eu tenho que mostrar a todo momento que eu sou bom naquilo que eu faço. Eu não preciso ser excelente em tudo aquilo que eu me proponho. Ou, por mais que eu tenha essa excelência, eu não preciso me mostrar que eu tenho essa excelência. Eu tenho que ter uma sutileza em, muitas vezes, você já ouviu algo assim? Tem muitas vezes você cria toda a ideia, você tem todo o aparato, você vai lá e faz, mas alguém vai lá e leva a fama. Então, se você for bater de frente, talvez não valha a pena todo o estresse que você vai fazer. Então, você passa a ser vulnerável na situação, mas você tem consciência, a sabedoria de que o que foi introduzido, o que foi construído, partiu de você, do teu conhecimento. Então,
parecer vulnerável em determinados momentos não significa um sentido de fragilidade, mas sim de inteligência e sabedoria para saber lidar com a situação. Não sei se... E dentro disso aí, Pedro, você já demonstra não ter aquele orgulho, aquela soberba, né? Você demonstrar vulnerabilidade na área que você não conhece e se dispor a aprender com outras pessoas, automaticamente vão ver que não é orgulho. Você sim, faz com excelência aquilo que sabe, que tem maestria, mas o que você não sabe, você esteja disposto a aprender também com os outros e escutar as pessoas. Isso eu acho que demonstra, sim, uma certa vulnerabilidade. E aquela coisa, né? O único copo que não pode entrar água é aquele que acha que já está cheio, né? Exato. Muito bom, Eduardo. Gratidão. Trouxe mais clareza, Larissa? Deixa eu te fazer uma pergunta, Larissa. O que é vulnerabilidade para você? É o que ela foi no Google, né? Não, esquece o Google. Esquece o Vulnerável Google. para mim é ser aquela pessoa. É realmente parecer frágil. Eu não consigo parecer frágil, eu acho. Então, tudo bem. Você não. Qual é a última demonstração de vulnerabilidade que alguém demonstrou para você? Qual foi a última vez que você viu uma pessoa vulnerável? Ah, faz 15 dias. Tá, explica a situação. Minha mãe. Mas como que você sentiu que ela estava vulnerável? Ela ficou doente. Ficou doente, não. Ela entrou em surto. Ela já tinha ficado doente outras vezes, mas eu nunca tinha visto a minha mãe daquele jeito. E por que você acha que ela estava vulnerável? Acho que porque ela saiu de si. Ela deixou de representar o que ela representou uma vida toda, assim, pra mim. Eu consegui ver que a minha mãe tá ficando velha. Então, para você, vulnerável é uma pessoa que está deixando de ser ela? Essa é a tradução de vulnerabilidade para você? Não, Charles. Eu acho que talvez a vulnerabilidade é a pessoa que tá frágil em algum... que deveria... Mostra fraqueza. Oi? Mostra fraquezas. Isso, que demonstra fraquezas. E o contrário disso? É uma pessoa forte? Então você tem que ser forte. Sempre. Legal. Então, baseado nisso, acho que a gente pode até falar aqui, mas esse vídeo vai trazer talvez muito importante. O que é esse exercício que eu fiz com você, Larissa? Não adianta a gente tentar ficar explicando e entrar em contextos, porque você tem uma experiência e um preconceito sobre o que é a vulnerabilidade. E exatamente pela sua postura, vai ser muito difícil conseguir passar por isso aí, porque você tem que ser forte. Sempre. E qualquer coisa diferente disso, você não vai aceitar. E tá tudo bem. Sim. Então, esse vídeo que eu coloquei para vocês aí no chat, chama O Poder da Vulnerabilidade. E aí ela vai explicar o contexto no qual ela vai explicar, do qual ela fala sobre vulnerabilidade, ela dá vários exemplos, e aí sim você vai criando algumas conexões. Agora, para geral, né, para todo mundo, eu vejo o seguinte: primeiro, você falou assim, como que a gente não se mostra ser superior? Contexto. Qual é o contexto que você está sendo superior? Você está simplesmente entrando e sendo superior? Ou alguém te pediu, te consultou, te pediu ajuda e você mostrou sabedoria? Então, são as duas, e seria junta humildade com contexto. Você
quando você está dando, se você está falando alguma coisa para alguém, uma coisa é você compartilhar um conhecimento. A outra coisa é você está ensinando ou se mostrando superior, dizendo que você sabe. É diferente. É diferente de você me pedir, Charles, como que eu dirijo meu carro? Eu vou te explicar os passos que você precisa para você saber dirigir um carro. A outra coisa é eu chegar para você e começar a vomitar um monte de coisa para você, como eu sou o melhor motorista do mundo. São duas coisas bem distintas. Fez sentido? Faz sentido, só que eu não consigo muito ver isso da parte das pessoas, talvez porque eu seja arrogante. Eu acredito até que seja um pouco disso. Mas no contexto aí desses problemas que eu tive com a minha mãe há poucos dias, e até mesmo que eu tenho enfrentado aí faz 1 ano e 4 meses, para achar médicos que queiram fazer algumas coisas tem sido bem complicado. E aí eu me dispus a estudar algumas coisas, né? E no caso da minha mãe eu estudei muito, eu passei madrugadas estudando para tentar identificar alguma coisa. E eu leio muito artigos científicos, né? Eu sou uma pessoa que acredita muito na ciência. E aí, cada vez que eu falava para algum médico, assim, sobre alguma coisa relacionada ao problema da minha mãe, que poderia ser e tal, todos eles diziam que não, que não, que não, que não. Teve um dia que eu tive que fazer um tendepá para poder fazer um exame na minha mãe, porque eles não queriam fazer o exame, a gente estava pagando. Eles não queriam fazer o exame, gente. Já tinha sido feito 4 exames, descartado o risco de morte, mas ela continuava apresentando surtos. Esse exame que ninguém queria fazer, que eu briguei para fazer, foi feito. Foi o único exame que deu alteração. Mas eu tive que brigar com mais 5 pessoas dentro do hospital para conseguir fazer esse exame. Então, assim, eu vi a dificuldade de tentar expressar o meu pouco conhecimento diante de uma equipe médica grande, né? Eu tentando falar para eles que eu gostaria que o exame fosse feito, eles dizendo que não era necessário. Aí, no fim, né, depois de eu muito ter brigado, muito ter falado, o médico veio, né? Acabou tendo que colocar o rabo entre as pernas, né? E conversar comigo e falar... Eu não queria ter razão, realmente, eu não queria ter razão, mas eu não queria ir embora sem uma resposta, né? E a gente conseguiu uma resposta mais ou menos, mas pelo menos o exame que eu insisti tanto para fazer até acabou saindo um resultado. Eu preferi estar errada. Mas é muito complicado, muitas vezes, de você, eu, pelo menos, conseguir criar essa ponte com a pessoa sem parecer arrogante. Entendi. Veja bem, eu vou só falar algumas análises, assim, não necessariamente específico sobre isso, mas a linguagem que você fala, né, diante do que a gente está conversando, você está falando sobre a questão, nós estamos falando sobre vulnerabilidade. E o contrário disso, como o Charles falou, tem que demonstrar, né, uma fortaleza. E você passa essa fortaleza que você acredita que você precisa passar. Porque isso é para você. Não precisa mostrar para nós que você é forte. Mas você tenta passar isso a todo momento. Só que, ao mesmo tempo, por mais que você expresse essa veemência em relação à fortaleza, você tem dúvidas dentro de você. Porque você usa muito, eu acho, Pedro, eu tô te ouvindo, tá? Tá me ouvindo? Ah, tá. Então você usa bastante o eu acho, eu acredito. Você não coloca uma frase com uma certeza. Ou seja, você tenta passar uma firmeza, mas você não, na pronúncia, não tem essa clareza e essa certeza dentro. E isso vai esbarrar no sentido daquilo que a gente já vinha falando, das personalidades do digital, que é o que fala muito consigo mesmo e acaba gerando dúvidas sobre realmente dessa
fortaleza que você tenta passar. Então, assim, só algumas coisas para a gente poder pensar e refletir em cima disso. Você conseguiu ouvir? Desculpa, gente. Chegou uma visita. Não, tranquilo. Talvez não era para você ouvir. Perdão. Ai, não acredito. Aquela, né? Bem na hora que você consegue escutar uma coisa que você queria, chegou uma visita. Assiste o vídeo e participa da aula amanhã. Tá bom. Não sei se eu vou conseguir participar da aula amanhã, porque é uma visita bem complicada, é meu pai. E se você conseguir participar, eu vou fazer uma dinâmica bem interessante no final. Ah, tá. Ah, eu quero conversar com você, Charles, uma coisa. Talvez você consiga me auxiliar. Tá bom. Gente, obrigada, desculpa, tá? Boa Imagina, noite. vai lá. Boa noite. Muito Vai com obrigada Deus. por tudo. Manda um abraço pro teu pai. Obrigada, obrigada mesmo. O que mais, gente, aí dessa parte? Que mais Gente, você que lembra dó aí? dessa menina. Que virilidade, né? Muita virilidade. Meu Deus. Eu tenho alguns bloqueios, mas ela, coitada, ela precisa ser desbloqueada, né? Vocês precisam ajudar ela, gente. Vocês são profissionais. Vocês entendem de pessoas. Ajuda essa garota. Coitada. A gente só ajuda quem quer ser ajudado, Ana. É verdade, é verdade. Eu percebi, é verdade. Então, Ela tá isso tão tira armada. isso tira um peso enorme de cima das costas, tá? Porque quando Sim. você vê, por mais que esteja gritando muita coisa, mas você não pode fazer nada se ela não se permitir. É verdade. Então, uma das coisas que eu levo muito comigo dentro daquilo que eu faço, e o Charles sabe disso, que eu bato muito nessa tecla, é a permissão. Quando você se permite a conhecer, quando você se permite a discutir, a entender o processo, sem trazer, né, aquilo que você tem de conhecimento sobre aquilo, de você falar, não, peraí, eu entendo sobre isso, eu tenho, né, não tenho a sabedoria total sobre o assunto, mas eu me permito a ouvir o que você tem para colocar para mim. Se fizer sentido, eu pego para mim e uso na minha vida. Se não fizer sentido, eu descarto, mas eu me permitir a ouvir. Agora, é diferente simplesmente eu estar aqui batendo como se estivesse batendo num escudo. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Tá? Verdade. Vocês são top demais. Ô, Ana. Oi, amor. Vamos levar esses dois para nossa casa? Gente, eu tô apaixonada pelo Pedro e pelo Charles. Nossa. Ai, ai. Isso não pode, é pandemia. Não pode. Deixa passar a pandemia, então. Aí a gente reveza, tá? Combinadíssimo. Show, gente. O que mais aí nessa parte, né? Pessoas interessantes. Conhecer, fazer e dominar. Olha que sequência. Você conhece, traz clareza, traz conhecimento, discernimento sobre aquilo. Você faz sobre aquilo que você aprendeu e aí você domina a arte. E uma coisa muito importante, depois de feito isso tudo, você ganhar paz, Pedro. Sem dúvida. E como que a gente faz o conhecer, o fazer e o dominar? Ele deu a receita. Criando tarefas. Pode ser, mas não especificamente foi isso. Compartilhar? Compartilhar, mas antes do compartilhar, ele tem uma outra palavrinha que ele trouxe. Repetir. Repetição e compartilhamento. Então, você conhece, ou seja, vocês estão conhecendo alguns assuntos, estão conhecendo outras formas de pensar, vocês estão compreendendo algumas coisas que talvez não faziam sentido na vida de vocês. Depois, com essa informação, vocês começam a fazer um trabalho. Em quem? Em si mesmo.
Vocês começam a fazer um trabalho em si mesmo e começam a transbordar isso em outras pessoas. Depois, com essa repetição, esse compartilhar que vocês vão fazendo, com uma determinada quantidade, você domina a arte. E aí eu vou dar um exemplo daqui para que a gente possa, de repente, ter uma maior clareza. Eu vou pegar o Yuri ali como exemplo, porque quando ele começou a cortar o cabelo, talvez o que ele faça hoje na cabeça das pessoas, não sei se ele corta só homem ou mulher, mas ele faz literalmente a cabeça das pessoas, né, através do corte. Mas isso foi um processo de repetição para ele ter a excelência hoje, para ele dominar essa arte que ele faz hoje. Se não fosse esse processo, ele não teria essa sabedoria e esse conhecimento. E isso pode ser empregado em qualquer outra coisa. Então, você pode ser um 0 à esquerda hoje, por exemplo, para trocar um instrumento musical. Mas se você falar, eu vou me dedicar a aprender, e tiver, né, o compromisso com você, tiver a dedicação, e aí fazer aquilo que precisar ser feito, com um determinado tempo, talvez você seja muito melhor do que pessoas que dizem hoje para você que elas são boas nisso que fazem. Então, o que vai fazer a diferença é a repetição, né, o compartilhar desses conhecimentos para você chegar na excelência. Show? O que mais aí, galera? Fechamos aqui, então? Quando eu tô ensinando alguém, que eu ministro o curso também, sabe? Na minha área. E quando eu tô ensinando, assim, uma pessoa, um exemplo, a gente vai cortar o cabelo, a gente começa por sessões. E aí o que eu sempre falo é o seguinte, se a primeira sessão, eu faço a primeira sessão certa, é só repetir as próximas, que tudo vai correr certo. Fez uma certa, todas vai ficar certo, porque você fez a primeira certa, é só ter repetição. E a cada repetição que você faz, você vai aprimorando aquilo que você já estava fazendo. Sim, vai chegando ganhando mais a excelência. Show de bola, Yuri. Isso aí, ó. O que mais, galera? Vou dar um exemplo do Regis ali também, o nosso bailarino aí, né? Que gosta de dançar um rock. Eu também acredito que quando começou não tinha a expertise que tinha, né? E hoje, né, com a repetição, com o entusiasmo, com o prazer, principalmente naquilo que faz, tenho certeza que, né, se comparado com o Regis há um ano atrás, naquilo que fazia, hoje tem uma maestria não comparada aos demais, mas a si mesmo. Veja bem, nós não precisamos vencer ninguém, a não ser a nós mesmos. É isso mesmo, exato. No início era duro, aí depois você vai repetindo, vai ficando mais fácil, vai ganhando fôlego, aí vai conduzindo melhor. É isso mesmo, a repetição e o que você falou é muito importante, né? Não se comparar ao outro. O outro você pode até falar assim, nossa, é bonito, é da hora, eu quero tentar fazer igual. Mas nunca falar assim, não, é melhor que eu. É bem por aí mesmo. Maravilha, Regis. Gratidão aí por compartilhar aí também. Você vê que eu gosto muito de fazer as pontes com aquilo que a gente está, com as pessoas que fazem parte, ou com a história de cada um, porque fica mais claro o entendimento. Veja bem, quando eu comecei a tentar fazer isso, eu não tinha essa expertise de fazer essas conexões. Hoje é muito fácil. Qualquer coisa que você trouxer para mim, com meia dúzia de palavras que eu troco com você, eu uso a tua história para contar outra história.
Entende? Mas isso é uma habilidade que você vai desenvolvendo com o passar do tempo, né? Em cima de várias outras questões. Como que a gente faz? Repetindo, 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 repetindo e repetindo. Não existe outra forma. Agora, eu posso levar uma vida inteira para chegar numa excelência, ou eu posso acelerar o processo. Como assim, Pedro? Eu posso fazer uma vez por mês. Eu vou levar uma vida inteira. Eu posso fazer uma vez por semana. Eu reduzo isso em 7 vezes. Agora eu posso fazer uma vez por dia. E aí aquilo que ia levar uma vida inteira, talvez eu faça em 5. Então, quem determina onde quer chegar é você. Quando você estabelece o teu ritmo, quando você estabelece o número de repetições que você vai fazer com uma metodologia, você sabe aonde você vai chegar com um determinado tempo. Então, hoje, você pode começar do zero algo e em 5 anos você transformar a tua vida de um jeito que você olha para trás e fala assim, caraca, é outra pessoa. Mas precisa ser todos os dias. Passa chuva, passa sol, pode estar frio, pode estar calor, não importa. O compromisso é com você. E aí se estende para a sua família. E aí o resultado é paralelo ao número de vezes que você coloca aquilo como objetivo todos os dias, de prioridade, em relação àquilo que você tem como meta, como desejo de conquista, de chegar numa determinada situação, de ser uma determinada pessoa. O primeiro passo é a clarificação. Clarificou, não tem como não desver mais. Você já viu, você já sabe. Agora você só não faz se você não quer. Você só não faz se você não quer. Aí já não é mais comigo. Aí é já com cada um de vocês. É a mesma coisa como estava lá, como a gente falou com a Larissa. Ela está ali, a gente identificou, tem uma clareza do que está acontecendo com ela. A gente levou para ela tem clareza. Mas se ela não se abre, o resultado é dela. Não é meu. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei que a gente pode ajudar ela. Eu sei que a gente pode dar um norte, pode dar alternativas, pode aconselhar. O que a gente sabe vai agregar. Mas se ela não se permitir, não resolve. Então, tudo isso é para qualquer coisa que você vai fazer na tua vida. Não é só para o exemplo daqui. Você estende para várias áreas da tua vida. Ok? O que mais aí, galera? Fechamos aqui? Vamos para a fotinha, então? Só Pode falar, Igor. complementando. É tipo um exemplo da Larissa mesmo. Tipo, a gente não pode ajudar porque ela tem que se permitir, né? Ser ajudada, primeiramente. E quando isso, vamos supor, for uma pessoa mais próxima da gente, qual seria a melhor atitude a tomar? Tentar insistir, deixar de lado, tentar mostrar de alguma forma, de algum jeito. Quantas maneiras você aprendeu de cortar o cabelo? Quantas maneiras? De várias formas. De várias formas. Você acredita que tem pessoas que saibam também outras formas que você não conheça? Sim. Entendeu? Então, por mais que você tente, nas formas que você conhece, você talvez não tenha uma assertividade, mas talvez tenha alguém que possa fazer a mesma coisa que você faz, só que de uma forma diferente. E aí conecta
para chegar no resultado que você almeja. Então, o primeiro passo é você descartar todas as possibilidades que você tem, que você imagina. A partir do momento que você diz que acredita que não consegue mais aquilo ali, aí você parte para um terceiro. Mas a gente volta lá na questão que a gente estava discutindo. Não. Perdão se eu te interrompido aí. Mas é tipo, você tentar ajudar uma pessoa próxima e ela não se permitir. Ela te Entende? pediu ajuda? Não. Então, que vai cuidar da tua vida, ué. Mas ela é tão próxima que, tipo, não tem como você estar com a autoestima lá em cima se a pessoa tão próxima de você está com a autoestima baixa e você convive com ela o tempo todo e não fazer nada, entendeu? Sim, mas Não sei se... é aí que eu estava comentando com você. Como eu te disse, você está ali, você está cortando sempre o cabelo do mesmo jeito. Beleza, porque foi o que você aprendeu. Aí vem um outro cara e você fala assim para ele, eu quero que você faça isso, que é a mesma coisa que ele pede para você. Só que a forma como você pediu, ele tem uma outra percepção de mundo. Aí ele vem e faz o corte. Mas você falou a mesma coisa que eu falei pro Yuri para ele cortar meu cabelo, eu falei pro Charles cortar meu cabelo. Só que quando o Yuri cortou, ele cortou de um jeito e ficou meu cabelo. E o Charles, eu falei a mesma coisa, porém ele veio e fez a mesma coisa que eu pedi, só que chegou no resultado final de uma forma diferente. Então, talvez não seja você a pessoa que vai gerar esse caminho, essa alternativa para ela. Entende? Então, o que a gente precisa é usar de todas as ferramentas, de todos os veículos, recursos necessários para isso. Mas o primeiro ponto é, se ela tem clareza de que ela está passando por alguma coisa, se ela está procurando realmente ajuda e se ela quer sair do buraco. Talvez ela esteja lá numa pocinha d'água, deitada, morrendo afogada. E se ela simplesmente só fazer uma força para frente ali, levantar, ela volta a respirar de novo, levanta e segue a vida dela. Então, talvez ela gosta tanto de estar ali naquela pocinha, se afogando, porque ela quer fazer o quê? Chamar uma coisa, a atenção. Ela precisa de atenção, ela precisa das pessoas estarem o tempo todo ali, passando a mão, coitadinha, é vítima, é alguma coisa. Aí o que precisa? Talvez, a forma como você trata por essa proximidade, você acaba não atingindo. Daí tem que vir alguém e ser mais pauleira. Tipo como o Pablo faz. É dar uns tapas na cara mesmo. Ô, acorda aí, ó, levanta a cabeça aí que você vai sair da pocinha d'água. Entende? Então, talvez não seja você, talvez seja um terceiro. Mas, para isso, você precisa ter uma habilidade de conectar ela com o terceiro, trazer para uma aula como essa, para que ela comece a perceber algumas coisas que possam fazer sentido para ela. Porque também, se não fizer sentido, não vai resolver de nada. Novamente, gente, nós não somos responsáveis pela vida de ninguém. Nós fazemos parte da vida dos outros, mas nós não somos responsáveis nem pela vida do nosso cônjuge. As decisões que ele toma na vida dele é responsabilidade dele. Tem que cuidar da tua. E a tua pode impactar na dele. Mas o que ele faz não é responsabilidade tua. Se você tomar como responsabilidade algo que a outra pessoa faça, você vai viver com um peso, com um fardo nas costas. Como vocês já escutaram, nós não nascemos com bolsinha de canguru para carregar ninguém na frente e nem com alça para carregar nas costas. Yuri, acrescentando um pouco mais que o Pedro falou, se é uma pessoa muito próxima, é um parceira, o que acontece? Às vezes você quer muito ajudar porque você gosta muito da pessoa. A dica que eu dou para você se está muito distante, né, se está muito difícil o acesso, se vocês não têm diálogo, porque eu acredito verdadeiramente que qualquer relação se resolve ou inicia-se uma solução a partir do diálogo. Então tem que ter o diálogo. Então se tem o diálogo, começa a criar esse diálogo para que identifique. Não é você falar para a pessoa, você
tem problema e você tem que cuidar. Ah, você tem baixa autoestima. Meter o dedo na ferida, né? Você vai afastar a pessoa. O que você pode falar? O que você pode trabalhar? Você trabalha com as consequências. Então, por exemplo, isso você pode fazer com um colaborador na sua empresa, onde for. Você fala assim, olha, isso aqui é o fato. Está acontecendo isso, 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 isso. As suas atitudes ou as nossas atitudes, o nosso relacionamento está causando isso. Por que que você acha que isso está acontecendo? Qual é a razão de estar acontecendo? E aí vocês dois, durante um diálogo, vocês têm que conseguir, ou ela tem que ter, ou ele, você, porque às vezes a gente quer muito ajudar o outro e a gente não tem humildade suficiente para poder nivelar e criar empatia, para poder realmente entender e se conectar com a pessoa. Às vezes eu conheço pessoas que estão há anos juntas e nunca conseguiram entrar nesse nível de empatia para poder ter um diálogo aberto. Então, assim, procura exercer ou mostrar a consequência. Porque você apontar o problema, apontar o dedo aonde está, você não vai conseguir. Aí, eu tenho essa consequência. Fala assim, o que causou isso? Ah, foram essas atitudes, essas ações. Ok, como que a gente muda isso? Você quer continuar assim? Você quer continuar esse relacionamento? Você quer continuar dessa forma? Porque eu tenho clareza do que eu quero. O que que você quer? O que que nós queremos como casal? Ah, eu quero isso, isso e isso. Então tá bom. É isso que a gente vai ter? Lembra? Clareza dos objetivos? Eu falei isso muito aqui. Peguei no pé da Ana. Por quê? Se vocês têm que ter clareza nos seus objetivos como casal. E aí, se tem clareza nesse objetivo, as suas ações do dia a dia afastam ou te aproximam do objetivo? Ah, estão me afastando, então tem que mudar a atitude. E aí você começa a trabalhar. Aí pode procurar terapia, pode procurar coach, enfim, procura uma ajuda profissional para poder ajudar nisso. Ah, não gosto de terapia, vai. Então, fazer o quê? Né? A pessoa tem que querer ajuda, ela tem que querer ser ajudada. Aí, como o Pedro falou, quer assim, não quero pagar uma terapia, não quero, porque não é terapia, não quero, vai ler, vai ouvir áudio. A pessoa tem que se movimentar de alguma forma para querer sair. E você tem que ser uma rede de apoio, mas nunca um agente de transformação. Porque ela é a única pessoa que consegue mudar. Você só consegue mudar as suas atitudes. E quando você muda as suas atitudes, você muda o mundo à sua volta. Entendi. Não é da noite pro dia. Não é da noite pro Assim, dia. entendi. Assim, eu já tô trabalhando de uma forma diferente, sabe? Já tô fazendo o que vocês falaram agora. No início eu estava tentando de uma forma mais, como se diz, mais viril, né? Mais direta. Tipo, eu fui até analisar, tinha horas que eu ia apontar mesmo o dedo e falar, ó, isso, isso, isso. E enfim, apontava mesmo o dedo, né? Aí eu vi que não estava dando muito certo. Agora eu já estou trabalhando de uma forma diferente. Eu estou trabalhando tipo assim, ó, um exemplo, se você ficar assim, não vai ser bom, tanto para você e tanto para pessoas que dependem de você. Você precisa estar forte para quando pessoas que dependem de você vir te procurar, você tá forte, você tá inabalável. E só assim, dessa forma assim, que eu tô conseguindo contornar, entendeu? Mas mesmo assim, eu queria ter uma visão, né? Às vezes tinha uma outra técnica diferente para mim aplicar em cima, né? Igual, voltando, o Pedro gosta de ensinar, igual eu ensino meus alunos, falar sobre uma coisa que me identifica, né? Igual uma técnica de cabelo que eu faço. Às vezes eu vou fazer ela de uma forma diferente que vai ser mais rápida. Então eu fui, né? Eu já joguei aí para vocês para mim ver se tinha alguma técnica diferente, mas o que vocês falaram é o que eu estou fazendo.
ultimamente. Mas agradeço e gratidão, Pedro, o Charles. Tem uma Agradeço mesmo. técnica mais rápida de aceleração de resultado, que é a hipnoterapia. Mas, novamente, se ela não quiser, não faz. É Entendeu? tipo, quando eu tô falando, explicando, tipo, entendeu, é isso, vou fazer isso, mas, tipo, virou as costas, 2 minutinhos, parece que já esqueceu e Mas é porque acabou o que eu falei. você tá falando com o racional, meu caro. O problema está no subconsciente. Se você não conecta se você não sai do racional, não é matemática. Por Aí isso eu tem que vir de... Desculpa, Pedro, pode falar. Não, pode falar. Essa vontade tem que vir de dentro. Essa vontade tem que vir lá de dentro. Ela tem que sentir a necessidade de querer mudar, de querer mudar a autoestima. E você só consegue... E normalmente um bom caminho é mostrar o resultado. E ela fala assim, tá, eu quero mudar. Aí o dia que ela fala assim, como eu faço? Como eu peço ajuda? Aí na hora que ela pediu como, aí sim. E aí, por exemplo, a hipnoterapia é fantástico, porque a hipnoterapia vai trabalhar direto o subconsciente. Eu comentei com uma pessoa do grupo que me pediu ajuda, falou assim, faz uma sessão de hipnoterapia. Você vai, em 2 ou 3 sessões, você pode resolver problemas que tem gente que tem 10 anos, 20 anos com uma situação e não consegue resolver. Faz 1 ou 2 sessões de hipnoterapia, cura. Eu vou dar uma pesquisada mais sobre isso. E, tipo, o que eu percebo também é que, tipo, desiste muito fácil, entendeu? Então, às vezes, até quer no momento, mas como é um tratamento a longo prazo, né? Médio a longo prazo, no meio do caminho se perde, entendeu? E aí volta do zero. Será que sabe verdadeiramente o que quer? Novamente, entra na questão da clareza e na questão do propósito, né? Por que ela vai fazer esse tipo de coisa? Entende? Por que ela vai se submeter a isso? Porque talvez para ela seja confortável. Então, ela vai mudar de algumas formas. Uma delas vai ser pela dor. Então, quando ela sofreu um alto impacto de alguma dor que seja algo relacionado a isso, talvez ela parta para uma mudança. Mas não significa que ela vá partir. Então, novamente, é individual de cada um. Uhum. É individual de cada um. Mas a gente sabe que quando sofre uma dor grande, há a pretensão de um estado de mudança. E aí ela pode ou se aprofundar ainda mais, ou ela pode sair dali. Como vai acontecer isso, é sempre uma decisão dela. Porque ela pode se fechar ainda mais com um estado de dor, um impacto um emocional que possa vir. Mas também como ela pode se abrir. Falar, opa, peraí, eu não quero isso para minha vida. Olha para onde eu estou caminhando. Isso aqui tem alguma coisa de errado. Olha já o prejuízo que eu estou tendo aqui. Olha quanta dor eu estou passando com isso. Eu vou agora trabalhar de uma forma diferente. Então, não tem como a gente provisionar. A gente sabe que é bastante assertivo no lado positivo, mas depende sempre da outra pessoa. Né? E sempre pode ser... Desculpa, Pedro. Pode? E pode ser... E procura um médico que pode ser hormonal. Pode ser uma deficiência hormonal, uma deficiência pode ser uma doença. Pode ser uma glândula, pode ser... Existe, sim, depressão, doença. Né? Pode ser a doença, pode ser psicossomático, que é o que, por exemplo, tudo que a gente está falando aqui é psicossomático. Mas pode ser doença. É perfeitamente normal, isso pode acontecer. Às vezes ela precisa tomar um hormônio para poder... equilibrar. Assiste esse vídeo do Poder da Vulnerabilidade, porque ele fala bem legal e conecta com os bloqueadores. Os antidepressivos, eles são bloqueadores. Então, assim, tem que ter esses discernimentos. Mas, enfim, pode ser médico,
e também pode ser psicossomático. E acho que talvez aqui não é o momento, né, da gente também expandir mais. Né? Mas você vê que até a questão da hipnose, ela tem que permitir. Porque a hipnose, pelo que muitas pessoas imaginam, que alguém vai entrar no inconsciente, que vai fazer isso, que vai fazer uma reprogramação, não tem nada a ver. Nada mais é do que uma permissão, uma confiança que se cria, uma reciprocidade, um rapport entre as duas partes, ao qual ela se permite a fechar tirar alguns bloqueios, vamos dizer assim, alguns filtros, e faz com que essa pessoa entre e faça regressões, ou faça, enfim, o que precisa ser feito. Mas para tudo isso, precisa da permissão. Entendi. O cara pode ser o melhor hipnoterapeuta do mundo, o melhor cara que faz hipnose, mas se a pessoa que estiver na frente dele duvidar, não faz. Não faz. Por quê? Porque ela não permite, porque ela não deixa. Então ninguém entra no cérebro do outro, ninguém faz nada cabuloso se ela não permitir. É louco, mas infelizmente é assim. Entendi. Beleza, gente? Show. Eu acho que foi fantástico. A gente entra num assunto aqui, acaba indo para porque a gente vai vendo, né, os pontos ali e a gente acaba, de alguma forma, contribuindo. Não vou dizer que tentando, porque quem tenta é outra coisa, mas nós acabamos entrando em outros assuntos, mas eu acho que a gente percebe que todo mundo entra também na mesma vibe, porque acaba conectando, porque as suas dores são as dores de muita gente. Então, com certeza. Hashtag fica aí a dica. Beleza? Já tirou a foto lá? Já, Show de bola. já tirei a foto, tô postando aí, ó. Aí, o Eric já... Valeu, Eric, obrigado. Você já postou até o vídeo lá no grupo. Recomendo, galera, esse vídeo é de mudança de vida. Assistam. Show de bola, gente. Beijo para vocês, bom descanso. Até amanhã. Isso aí, até amanhã. Com Deus. Show. Boa noite, até. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Noite.